Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago e nessa aula nós estaremos abordando um dos temas que mais causa dor de cabeça para aquelas pessoas que estão iniciando com SQL, o join. Então, nessa aula, o foco é nós entendermos como o join é realizado e também a realização do join com três tabelas. Vamos lá. Então, aqui nesse ambiente, eu estou conectado com a ferramenta Oracle SQL Developer em um banco de dados Oracle. Eu estou aqui com um usuário que ele possui 5 tabelas. E para iniciar, nós vamos fazer um join entre duas tabelas, que é a nossa tabela dept e a nossa tabela emp. Então a tabela dept, ela serve para armazenar dados sobre departamentos de determinada organização e a emp sobre os funcionários dela. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Então selecionando de emp e na sequência selecionando os dados de dept. Então quando eu olho para emp, eu tenho aqui uma numeração única para cada um desses funcionários, tem um nome para eles, cada um deles tem um cargo associado, existe aqui o código do gerente de cada um, a data de admissão, o salário, a comissão desses funcionários e um número para um departamento. Enquanto na segunda tabela, dept, nós temos aqui o número do departamento, qual é o nome do departamento e qual é a localização desse departamento. Eu também posso verificar aqui na estrutura da minha tabela emp que ela possui uma constraint de chave estrangeira. Então essa daqui é uma chave que faz referência a uma coluna de outra tabela e nós podemos verificar que essa coluna aqui é a depth_no. Então, quando eu olho para colunas, eu tenho aqui depth_no e vamos verificar para onde ela está apontando. Essa chave estrangeira, ela faz referência a uma tabela dept e uma constraint pk_dept. Então, a tabela dept é essa que nós temos aberta aqui, e quando nós olhamos para suas constraints, nós temos a pk_dept aqui, que é a primary key, a chave primária dessa tabela, e ela está na nossa coluna dept_no. Então, quando eu olho aqui para os meus dados, o que eu quero dizer com isso é que para cada linha de usuário, eu tenho associado a ele um departamento. Então, por exemplo, no caso desse primeiro funcionário aqui, que é o King, presidente da empresa, ele está associado ao departamento número 10. E verificando a tabela de departamentos, a DEPT, nós verificamos que existe um departamento com esse código 10 e o nome desse departamento é Accounting, que seria a contabilidade. Então isso quer dizer que o nosso King ele pertence ao nosso departamento de contabilidade. E digamos que aqui eu precise trazer esse dado, precise trazer o nome do funcionário, o seu salário e também o departamento onde ele trabalha. Então, aqui nós estamos falando de uma consulta que precisa trazer dados de mais de uma tabela. E é nesse ponto que nós precisamos utilizar o join. Então, vamos lá, vamos verificar a sintaxe do nosso join. Primeiramente, estou selecionando ename e sal, que são duas colunas da minha tabela emp de funcionários. Então, ename está aqui e sal está aqui. E a minha coluna dname, ela pertence à tabela de departamentos, a dept. Então ela está aqui, dname. Em seguida, eu especifico a cláusula from e especifico a minha primeira tabela, que é emp, onde reside aqui a informação do departamento ao qual o meu funcionário pertence, e estou dando o apelido e para ela. E na sequência, nós vamos fazer a junção com uma segunda tabela. Então, eu preciso utilizar aqui a cláusula join para que essa consulta consiga acessar os dados daquela segunda tabela e depois nos trazer o nome do departamento aqui. Então, eu coloco join e o nome da tabela que eu quero fazer a junção, e nesse caso eu coloquei um apelido para ela que é D. E após o join, nós precisamos especificar uma condição de junção, ou seja, ele precisa saber nessa linha aqui qual será a condição para que ele associe essa linha com a linha do departamento. Então, nesse caso, nós queremos que a coluna depth_no da nossa tabela de empregados seja igual à coluna depth_no da nossa tabela de departamentos. Como assim? Vamos pegar o exemplo dessa primeira linha. Temos aqui o nosso funcionário King, o seu salário é 5.000, mas eu preciso agora do departamento. Eu sei que o departamento dele é 10, então olhando para esse departamento 10, esse aqui é o departamento 10
e eu tenho aqui accounting. Então, nesse caso, a coluna da minha tabela empregados, Dept No, está marcando 10 e eu sei que é o departamento de accounting, porque aqui na minha tabela Dept eu tenho esse número 10 na coluna Dept No. Então, essa é a condição de junção. E executando essa consulta, nós podemos verificar que o resultado foi atingido. Então, nós temos aqui o nome dos funcionários, o salário respectivo e a qual departamento cada um pertence. Uma outra forma de verificar o que está acontecendo nesse join é nós, ao invés de passarmos as colunas, colocarmos aqui o asterisco. Isso vai nos retornar todas as colunas dessa consulta. Então, quando eu executo isso, nós vamos notar que todas as colunas da minha tabela de empregados estão aqui, então são exatamente essas, e na sequência foi adicionado DebtNo, TheName e Lock, que são as minhas colunas aqui da minha tabela de departamentos. Então, o que o join faz é pegar as duas tabelas e, com base nessa condição de junção, fazer a associação entre elas. Então, notem, o meu King, o funcionário King, tem o número de departamento 10. Então, 10 igual a 10, ele trouxe aqui os dados do departamento. O próximo funcionário, Blake, ele tem o número de departamento 30, então foi associado com o departamento 30, e assim por diante. Então, basicamente, quando eu estou executando essa consulta aqui, é como se eu tivesse uma tabela dessas, e eu estou especificando aqui o nome, o salário e o DNAME. Então, ele vai pegar nome, o salário e o DNAME desse resultado aqui, para me trazer o resultado dessa consulta. Então, é assim que nós fazemos um join entre duas tabelas. Agora vamos partir para o segundo cenário, que é o nosso join de 3 tabelas, que é um pouquinho mais complexo, mas a essência é a mesma do join com 2 tabelas. Então nós vamos estar aqui analisando 3 tabelas. Cliente, que contém dados sobre os meus clientes, produto, que contém informações sobre produto, e pedido, que contém informações sobre pedido. Nessa tabela pedido, existe associação com um código de cliente e com um código de produto. Então, vamos ver os dados dessas tabelas. Então, em cliente, tenho esses dados, em produto, estes, e em pedido, estes aqui. Então aqui eu não tenho os dados diretamente do cliente, e essa é uma boa prática de banco de dados. Você tem tabelas que referenciam entidades. Então você tem o cliente como sendo uma entidade, o produto sendo outra entidade e o pedido uma terceira entidade que faz referência a um produto e a um cliente. Então nós vamos executar um join entre 3 tabelas agora, para que quando eu traga a minha tabela pedido, eu tenha também dados de cliente e de produto na consulta. Então, essa é a consulta que nós vamos analisar. Digamos que eu queira trazer aqui o nome do meu cliente, o nome do produto, a quantidade comprada e a data do pedido. Então, como que nós faríamos essa query? Inicialmente, eu vou selecionar aqui a coluna nome, que é uma coluna aqui da minha tabela cliente. Depois eu quero a descrição, que vem da nossa tabela produto, que nada mais é do que o nome do produto. E em sequência eu quero quantidade e data do pedido. E essas colunas aqui ficam na minha tabela de pedido. Então tenho aqui quantidade e tenho aqui a data do pedido. Nesse momento, nós podemos olhar um pouco mais a fundo essa tabela do pedido e verificarmos as constraints que existem aqui. Então, eu tenho uma chave primária e tenho 2 chaves estrangeiras, as chaves de referência. Então, clicando aqui na primeira, eu consigo verificar que a coluna dessa tabela código produto, então olhando aqui as colunas, eu tenho essa código produto, ela faz referência à tabela produto numa constraint que existe lá, que é a chave primária de lá. Então, quando eu olho para produto, vem constraints, eu tenho aqui essa constraint, que é a minha chave primária, na coluna código produto. Então, a código produto de pedido referencia código produto de produto. E de maneira análoga, nós temos também uma chave estrangeira fazendo a referenciação da tabela cliente. E lá dentro existe uma constraint. Então, olhando para a minha tabela cliente, eu tenho aqui nas constraints uma chave primária na minha coluna código cliente. Então, pedido, código cliente, referencia cliente, código cliente. Então, dessa forma, voltando aqui para a nossa consulta, nós vamos selecionar essas colunas from
tabela pedido, que é quem está referenciando as outras tabelas. E nesse caso, vou dar aqui um apelido de P para ela. Em seguida, nós vamos executar aqui o join com a tabela cliente, e para ela vamos dar um apelido de C, e nós precisamos passar agora a condição de junção entre essas duas tabelas, pedido e cliente. Então aqui eu coloco a cláusula ON, e na tabela pedido eu vou associar a coluna COD cliente com a coluna COD cliente da minha tabela cliente. E aqui, se eu estivesse falando de um join entre duas tabelas, eu já teria a condição necessária para fazer essa junção. Só que aqui eu referenciei uma terceira tabela que é produto. Então eu preciso pegar o resultado dessa junção e fazer a junção com uma terceira tabela. Então eu utilizo aqui mais um join com a tabela produto, que eu estou apelidando aqui de PR, e eu preciso também passar uma condição de junção aqui. Então a condição de junção é que a minha coluna código produto da tabela pedido seja igual a código produto da minha tabela produto. Nesse momento, nós podemos executar essa consulta e nós teremos aqui o nome do cliente, o nome do produto comprado, a quantidade e a data de pedido. Se eu olhar aqui para pedidos, nós temos aqui 20/9/2023 esse pedido, duas quantidades. Então estamos falando dessa primeira linha aqui. Eu posso verificar que o código produto referenciado é o 15. Então, eu posso verificar aqui na minha tabela de produto o item 15, a Ether Contraption. Então, olhando aqui, é a Ether Contraption o que ele me trouxe. Voltando aqui para a tabela pedido, também tem um cliente sendo referenciado, que é o cliente de código 14. Então, olhando aqui na minha tabela de clientes, eu tenho que o cliente 14 é a Aline Ferreira. E no resultado da minha consulta, foi a Aline Ferreira a retornada. E nesse join de mais tabelas, eu vou repetir aquele exercício de substituir o nome das colunas por um asterisco. Vamos iniciar com uma query de junção das duas primeiras tabelas, pedido e cliente. Então vamos fazer aqui a execução dessa junção. Ele vai me trazer todos os dados da tabela pedido, que está aqui, né? Então são as colunas da minha tabela pedido, e vai fazer a junção com as colunas da minha tabela cliente. Então, quando eu olho aqui no resultado, eu tenho código cliente, nome, data de nascimento e CPF. São exatamente as colunas da minha tabela cliente. Então, nesse primeiro momento, existe a primeira junção, que é entre a tabela pedido e cliente. E na sequência, nós podemos fazer aqui o segundo exercício, né, com o asterisco, que é verificar todas as colunas. Então, nesse momento, além da junção entre pedido e cliente, eu estou adicionando a tabela produto à junção. Então, nós podemos executar essa query e verificar que foi adicionada em relação à junção anterior as colunas código produto, descrição e valor unitário. E essas aqui são as colunas da minha tabela produto, código produto, descrição e valor unitário. Então, de maneira resumida, o que o Join está fazendo é juntando as colunas das tabelas e nos trazendo aquelas que nós pedimos para ele na consulta. Então, ele tem acesso a todas as colunas, como se fosse uma tabela única, e ele vai trazer para você apenas aquelas que você pediu no seu comando select. Viram como não é nenhum bicho de sete cabeças utilizar o Join no seu dia a dia? Então agora me conta aqui nos comentários desse vídeo o que você achou, se eu te ajudei a entender melhor esse conteúdo, e lembrando que o script que eu utilizei para essa aula está disponível aqui no link da descrição para download. Além disso, deixe um curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal e também não deixe de habilitar as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos aqui da DBOCM. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.